E aí, galera, eu sou Poliana Ligante da Laan e estarei ministrando para vocês o módulo 9 do nosso curso de Neuroanatomia Fácil, e ele é um módulo que irá tratar do sistema límbico. Aqui eu já adianto para vocês que esse sistema ele tem áreas relacionadas tanto com as emoções, tanto com a memória. Por isso que a gente optou por dividir esse módulo em duas aulas. Nessa primeira, nós vamos definir o que é o sistema límbico, apresentar as áreas relacionadas às emoções e a relação desse sistema com outro sistema, que é o sistema de recompensa. Então, esses são os nossos objetivos para essa aula, só que antes de trazer para vocês a definição do que hoje já se conhece como sistema límbico, eu preciso apresentar alguns conceitos que vão ser importantes para o caminho da construção dessa definição. E aí, esse caminho ele se inicia com Broca, apresentando para a gente o grande lobo límbico, e que se a gente tivesse a oportunidade de observar a face medial de um hemisfério cerebral, a gente iria encontrar um anel cortical contínuo, e esse anel é justamente o nosso giro do símbolo, que justamente com o hipocampo e com o giro parahipocampal vão compor o nosso grande lobo límbico. Preciso também apresentar uma peça importante do caminho dessa definição, que é o circuito de papéis. Esse circuito ele vai integrar, além das estruturas do grande lobo límbico, os núcleos anteriores do tálamo e os corpos mamilares do hipotálamo. E aí, aqui eu só apresento, introduzo eles para vocês, porque eu vou falar dele com mais propriedade na nossa próxima aula, que é a aula relacionada à memória. Porque, ao contrário do que acreditava Papéis, que esse seria um mecanismo para explicar as emoções, hoje já se sabe que é um circuito que está mais ligado à memória. E aí, então, de posse dessas informações, MacLean ele começa a construir o nosso sistema límbico. E nesse sistema, nele iria integrar, além das estruturas do circuito de papéis, outras estruturas, como por exemplo, a área septal e a amígdala. Nesse slide aqui eu trago para vocês um resuminho do que eu acabei de falar. Vocês vão ver que alguns slides, eles estão marcados com essa câmerazinha aqui. Essa câmerazinha, ela vai sinalizar para vocês os slides que eu acredito que sejam mais importantes para vocês compreenderem, tanto essa aula também, como também para estudos futuros. E aí, em específico para esse slide aqui, eu quero que vocês compreendam a importância dele para conseguir diferenciar esses conceitos, para a gente não se perder no caminho. Porque tem pessoas que acabam se confundindo e acreditam que o sistema límbico ele é o grande lobo límbico, ou então que o sistema límbico é composto apenas pelo circuito de papéis. E aí eu mostro aqui para vocês que não é só isso. É como se fosse uma caixa dentro de uma caixa. E nós também não temos só essas estruturas aqui. Como vocês vão ver, ao longo desse módulo, eu vou estar apresentando outras estruturas, mas isso aqui é a essência. Isso aqui é o que a gente precisa entender para compreender o nosso sistema límbico. E aí, quando a gente já entende esse caminho que foi percorrido, eu já posso apresentar para vocês a nossa definição, que esse sistema ele é um conjunto de estruturas corticais e subcorticais interligadas morfologicamente e funcionalmente e que vai estar relacionada com as emoções e com a memória, como eu falei anteriormente. E aí, esse sistema, ele é o sistema da nossa parte irracional. Ele é o sistema que está ligado aos nossos instintos. Então, por ele ser uma parte irracional, ele não pode estar sempre ativo. Então, a gente precisa de algo que vai fazer a sua modulação, a sua inibição. E aí, quem vai fazer isso é o nosso córtex pré-frontal. O nosso córtex pré-frontal, ele é uma estrutura do sistema límbico e que vai modular, que vai o inibir. Ele é a parte não motora do lobo frontal, que vai fazer conexões com outras áreas encefálicas. Isso permite que ele coordene nossas funções neurais e seja responsável pelo nosso comportamento inteligente. Por exemplo, um indivíduo que tenha uma lesão nesse córtex, ele pode, com naturalidade, urinar ou então defecar em público. Então, quando esse córtex ele está mais ativo, a gente pondera mais, a gente analisa mais sobre determinado comportamento.
E aí, quando eu tenho conexões fracas entre esse córtex e o nosso sistema, a nossa forma mais explosiva vai atuar. Porque, como eu falei, esse sistema ele está ligado aos instintos, a nossa parte irracional. E aí eu também trago para vocês a importância da influência do sistema olfatório sobre o sistema límbico, dessa relação. Lembrando um pouco como é que se dá o caminho da informação, em que quando a informação vai chegar nos nossos receptores, vai passar para o nervo olfatório, para o bulbo olfatório, para o trato olfatório, para as estrias, e daí vai para algumas áreas. Entre essas áreas, a gente tem áreas do sistema límbico, como, por exemplo, o córtex entorrinal, que ele é um córtex que está relacionado com a memória olfativa e também com a associação de cheiros. Vai também para a amígdala, que a amígdala a gente vai ver que é o componente mais importante desse sistema límbico. Vai também para outras áreas, como, por exemplo, a área septal. Então, a gente tem essa relação do sistema límbico com o sistema olfatório e eu não podia deixar de não apresentar aqui para vocês. Então, agora que a gente já entende a definição, vamos começar a entrar na aula propriamente dita. Vou apresentar agora para vocês as áreas que estão relacionadas com as emoções. Mas antes, a gente precisa entender o que é uma emoção. Uma emoção, ela é diferente de sentimento. Sentimento é a resposta que eu vou ter em relação àquela emoção, certo? Tem essa diferençazinha. Além de que a emoção, ela não é duradoura. Por exemplo, ao longo do meu dia, eu posso ficar alegre, eu posso ficar triste, eu posso ficar com raiva e ainda assim finalizar o meu dia alegre. Então, as emoções, elas não perduram no tempo. Quem perdura no tempo é sentimento. Por exemplo, se você ama, você não ama por minutos, não ama por segundos, você ama geralmente por um longo tempo, por um tempo maior. E isso vai também ser estendido para outros sentimentos, como, por exemplo, sentimento de indignação, sentimento de injustiça, ou então de a paixão, carinho, certo? E aí nós vamos ter emoções positivas ou negativas, que é importantíssimo que as duas estejam presentes, porque elas vão ser importantes para a nossa sobrevivência e também para a caracterização da nossa personalidade. Além disso, as emoções suscitam manifestações fisiológicas. Isso aqui vai ficar a cargo do nosso sistema nervoso autônomo. Por exemplo, no medo, a gente pode sentir taquicardia, pode também ter arrepios. Então, tudo isso está relacionado com o nosso sistema nervoso autônomo, que vai manter uma conexão com o nosso sistema límbico, tá? Além disso, as emoções elas suscitam manifestações comportamentais. Aqui a gente vai ter a atividade do sistema nervoso motor somático. Por exemplo, em humanos, quando a gente está feliz, a gente sorri. E em animais, quando eles estão felizes, tipo o cachorro, a gente sabe que ele está feliz porque ele abana o rabo. Então, essas manifestações comportamentais, elas vão ser diferentes entre as espécies e também entre as emoções. Além disso, essas emoções elas podem ser externadas por meio de expressões faciais e corporais. A gente vai observar isso na atuação no trabalho de alguns atores. Por exemplo, eles podem até se odiar em cena. Alguns autores eles podem até se odiar em cena e se amar na vida real. Como também o contrário é verdadeiro. Eles podem não se gostar na vida real, na vida pessoal deles, mas aí eles vão e fazem uma cena em que se amam, em que são um par romântico. Então a gente já consegue compreender que as emoções elas podem sim e elas são externadas pelas nossas expressões faciais e corporais. Além disso, elas estão relacionadas com a motivação. Ressalta aqui os processos motivacionais primários, que são aqueles que estão relacionados à nossa sobrevivência e também ao desejo, como, por exemplo, a sede e a fome. E aí, então, eu trago para vocês essas emoções básicas. Vocês vão encontrar que alguns autores, eles podem citar até mais de 20 emoções. Mas com esses 5 aqui que eu trago para vocês, a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o nojo, a gente já consegue compreender como é que vai ser a expressão de todo o nosso comportamento emocional. Então, essa aula, eu dividi elas em áreas corticais e em áreas subcorticais relacionadas à memória, às emoções, me desculpa. Eu vou iniciar aqui pelas áreas corticais, são basicamente 3.
A primeira delas é o córtex cingulado anterior. Esse córtex, aqui, ele está relacionado com as emoções. Vocês vão ver que na próxima aula eu vou apresentar o córtex cingulado posterior. Mas o singular posterior está relacionado com a memória. Então, a gente não pode fazer essa confusão entre esses córtex, certo? Córtex anterior relacionado com as emoções, o posterior vai estar relacionado com a memória. E aí, foi observado que quando esse córtex ele estava ativo, os pacientes, os indivíduos, eles expressavam tristeza. Ou seja, isso aqui já nos dá uma base neurobiológica para alguns transtornos de humor, como, por exemplo, na depressão, em alguns pacientes, esse córtex aqui, ele se encontra mais delgado. A nossa próxima área é o córtex insular anterior, certo? Nós temos o nosso lobo insular, sua parte anterior e sua parte posterior. A nossa parte que nos interessa aqui é a anterior, que vai estar relacionada com as emoções, e ela está relacionada com a empatia. Esse córtex é aquele córtex que, quando ele é ativado, ele nos tem a experiência de nos colocar no lugar do outro, certo? Tipo, essa questão de nos colocar no lugar do outro, quando tem alguma lesão ou alguma disfunção nessa área aqui, já vem sendo estudado como se fosse a base para algumas psicopatias. Então, disfunções dessa área aqui podem nos dar a neurobiologia de pessoas terem comportamentos de psicopatas, certo? Além disso, se relaciona com o auto-reconhecer. O que é isso? É quando eu me olho no espelho, ou então quando eu vejo fotos ou vídeos em que eu estou, eu consigo reconhecer a minha fisionomia. E, além disso, esse córtex ele é ativado na expressão do nojo. E aí foi verificado que essa expressão era tanto quanto quando as pessoas viam algo que causava nojo, ou também quando viam uma pessoa com a expressão do nojo, tá? Então, já que ele está relacionado com a expressão do nojo, então tem valor adaptativo importantíssimo. Porque quando a gente sente nojo, a gente quer, por exemplo, evitar doenças, porque a gente quer sobreviver. Então, o nojo aqui tem o seu fator primordial, tem a sua ação primordial em tentar nos manter vivos. Temos o córtex pré-frontal orbitofrontal. No início da aula eu falei para vocês que o nosso córtex pré-frontal ele está relacionado com a modulação, a inibição do nosso sistema límbico. Neurofuncionalmente, esse córtex é dividido em orbitofrontal e dorsolateral. Aqui, nos interessa o orbitofrontal, que vai estar relacionado com as emoções. O dorsolateral vai estar relacionado com a memória, e aí eu vou falar dele para vocês na próxima aula, tá bom? Aqui o orbitofrontal, ele vai compreender os nossos giros orbitais e vai fazer parte de um importante circuito para o processamento das emoções, em que esse córtex vai emitir referências para o núcleo caudado, daqui para o globo pálido, e daqui a informação vai seguir para o núcleo dorsomedial do tálamo, retornando para o meu córtex. Então, esse circuito aqui ele está relacionado no processamento das emoções, e aqui eu ressalto para vocês a emoção da alegria e da tristeza. Além disso, ele suprime comportamentos socialmente indesejáveis, tipo, ele meio que está ativo quando a gente precisa se portar na sociedade, certo? Tipo, ele reprime algumas atitudes que a gente possa vir tomar, alguns comportamentos, como o vandalismo, ou então brigar em público. E, importante aqui, está relacionado com a manutenção da atenção. Então, é um córtex que precisa estar ativo quando a gente vai aprender. Temos, agora, iniciando as nossas áreas subcorticais,
Trago para vocês o hipotálamo, certo? O hipotálamo, nessa figura aqui, representada pelos corpos mamilares, e essa estrutura, ela está relacionada com a regulação dos nossos processos emocionais, e também pela coordenação de manifestações periféricas, aqui nós temos a sua relação com o sistema nervoso autônomo, e também por respostas emocionais complexas, como, por exemplo, a agressividade e o medo. A agressividade, aqui eu vou colocar um parênteses, porque dependendo da área que está sendo lesada ou que está sendo estimulada, ao invés do paciente se sentir essa agressividade, ele pode ficar mais calmo, certo? Então, isso vai depender da área do hipotálamo que está sendo ativada. Temos a área septal. A área septal, ela fica abaixo do rosto do corpo caloso, certo? E ela é uma área que vai emitir projeções importantes, como, por exemplo, para a amígdala, para o hipocampo, para o tálamo, para o giro do cíngulo, para o hipotálamo e para a formação reticular. E aí, a comunicação entre essa formação reticular e a área septal vai se dar pelo feixe prosencefálico medial. Feixe esse que está relacionado com o sistema de recompensa, que eu vou estar falando um pouco mais sobre ele mais adiante na aula. Ela também, essa área foi observada que quando lesada, causava o que é chamado de raiva septal. Essa raiva é tipo assim, algo que antes não iria desencadear uma raiva no paciente, tipo algo pequeno, algo ínfimo, que não precisava de toda essa expressão emocional, acaba por desencadear. E aí é o que é que chama de raiva septal. Algo que não causaria raiva no cotidiano, mas como o paciente tem essa lesão, ele acaba por exacerbar uma resposta à raiva e tem essa raiva septal. Quando é estimulada, ela causa prazer e euforia. Aqui eu trago para vocês a relação dessa área com o sistema de recompensa, certo? E aí foi feito testes, foram feitas pesquisas em que era colocado um eletrodo no paciente, bem nessa área septal. E aí, quando estimulado, esses pacientes, eles relatavam que sentiam uma sensação boa que era semelhante àquela que precedia o orgasmo. Essa área também está relacionada, então, aos estímulos sexuais e, quando é estimulada, ela causa alterações de pressão arterial e de ritmo respiratório. Nossa próxima área é o núcleo accumbens. Esse núcleo ele está entre o caudado e o putame, e esse núcleo ele é o nosso componente mais importante do sistema de recompensa. Então, ele vai estar lá junto com a nossa área septal, fazendo parte desse nosso sistema, que eu vou apresentar um pouco mais adiante. Temos a abênula, ela fica no epitálamo, próximo à pineal, e aqui nós temos o tálamo, então também fica próximo a essa estrutura, e ela vai receber aferências dos núcleos septais. Quando ela recebe essas aferências, ela vai se projetar para o sistema de recompensa. Só que diferente do núcleo accumbens e da área septal, que fazem parte desse sistema e que, quando são estimulados, eles causam prazer, que é a nossa principal função assim do sistema de recompensa. Quando a abênula ela está ativada e vai se projetar pelo sistema de recompensa, ela vai inibir. E aí, no lugar do paciente ter o prazer, esperar pela aquela recompensa, ele vai se sentir frustrado. Nós temos a amígdala. A amígdala, ela é a estrutura mais importante do nosso sistema límbico, certo? E aí, ela vai ser responsável pelo nosso processamento emocional, no que tange ao comportamento emocional, e ela vai receber aferências importantes, como as aferências do hipotálamo, do tálamo e dos núcleos septais. Além disso, vai emitir eferências para os núcleos do tronco encefálico que estão relacionados com as funções viscerais, ou seja, que a gente já consegue entender que ela tem uma relação com o nosso sistema nervoso autônomo. Só que, além desse processamento externo, assim, ela tem um autoprocessamento interno.
entre os seus núcleos, porque a amígdala também é conhecida como complexo amigdalóide, porque nela integra 12 núcleos. E aí esses núcleos, eles se comunicam entre si. Ou seja, tem um autoprocessamento local, além do processamento com as outras áreas encefálicas. E essa comunicação entre os núcleos se dá basicamente por conexões glutamágicas. Mas, nessa estrutura, nós temos uma diversidade de neurotransmissores, seja serotonina, noradrenalina, GABA, enfim. É uma estrutura importantíssima do nosso sistema límbico, porque, além dessas conexões, nela tem vários neurotransmissores para transmitir, para passar essas minhas informações entre minhas áreas encefálicas, certo? E aí, os seus núcleos, eles vão estar divididos em grupos. O primeiro deles que eu trago é o córtex medial. Ele vai estar relacionado com a nossa reação defensiva e agressiva e também vai receber aferências olfatórias. Lembra que eu falei lá no início que o nosso sistema límbico ele está relacionado com o nosso sistema olfatório e dentro das estruturas nós tínhamos a amígdala. Justamente essa parte aqui da minha amígdala, o meu grupo córtex medial, é que vai estar ligado ao meu sistema olfatório diretamente. Além disso, esse grupo também está relacionado ao nosso comportamento sexual. Nós temos o grupo basolateral, que se relaciona com a luta ou fuga, e ela vai receber a maioria das aferências. E nós temos o grupo central, que esse grupo aqui ele vai estar relacionado com a nossa resposta ao medo e vai dar origem das conexões eferentes. Vamos dar aqui um ressalto maior nessa resposta ao medo, porque é basicamente a função mais importante dessa estrutura, e aí vamos primeiro diferenciar os nossos 3 tipos de medo. Nós temos o medo inato, o condicionado e o não condicionado. O medo inato é aquele que a gente já nasce com ele. Por exemplo, bebês, eles já nascem com medo de som alto. Alguns animais já nascem com medo de certos predadores, certo? E nós temos o medo condicionado. Por exemplo, foi feito um experimento com ratinhos, em que soava um alarme, e sempre que soava o alarme, o ratinho sofreu um choque. E isso ficou se repetindo. Sempre que soava o alarme, o ratinho sofria choque. Chegou um momento que, mesmo quando soava o alarme, e que não tinha o choque, o ratinho ainda assim sentia medo, porque ele foi condicionado a sentir medo quando soasse o alarme, porque ele iria sofrer um choque, certo? Nós temos o medo não condicionado, por exemplo, se eu chego para uma pessoa, para um colega meu e falo, olha, não passa por aquela área, porque aquela área é perigosa. Ele vai tomar isso como verdade e não vai passar lá. Se é uma pessoa de confiança, eu acredito que ele vai confiar em mim. Então, ele não nasceu com esse medo de passar naquela área, certo? Ou seja, não é um medo inato. Ele não foi condicionado. Ele não foi lá e sofreu alguma coisa, foi assaltado, alguma coisa assim. Ou seja, ele não foi condicionado. Então, é um medo não condicionado. E aí, dando um foco maior nessa resposta ao medo, vamos entender como é que se dá esse processamento desse medo. Imaginamos, então, que estamos diante de um leão. E aí, esse leão ele vai rugir. Nós temos informações chegando, tanto visuais quanto auditivas. E essa informação ela vai chegar aos meus receptores e vai ser encaminhada para o tálamo. Do tálamo vai seguir para as áreas primárias e secundárias e, a partir daí, vai tomar 2 caminhos. Esses 2 caminhos, eles estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Nós temos o caminho inconsciente e o consciente. O inconsciente, ele está relacionado com a minha via direta. Essa informação vai chegar na minha amígdala basolateral e daí vai seguir para a minha amígdala central, que vai emitir referências e vai se conectar com o meu sistema nervoso autônomo, soando um alarme, falando que eu estou em perigo. Só que eu também tenho a informação chegando ao meu córtex pré-frontal. E aí, quando a informação chega no meu córtex, ela se torna consciente. E o indivíduo vai processar a informação, vai analisar todo o ambiente que eu estou e vai ver se aquilo vai causar medo ou não. Se é realmente algo para me causar medo, se eu realmente estou em perigo.
E aí vai enviar essa informação para a amígdala. Se for algo que eu realmente estou em perigo, que eu preciso continuar com a minha resposta de luta ou fuga, o meu alarme ele vai continuar a soar, certo? Só que se eu, por exemplo, o meu córtex ele analisou a situação e eu vejo que eu não corro perigo, tipo, o leão ele está enjaulado e eu não tinha visto isso antes. Ele está enjaulado e eu não tenho por que ter essa resposta exacerbada. Eu não estou em perigo. E aí então o meu alarme ele vai ser desligado, tá bom? Outra coisa importante que eu preciso estar falando para você sobre essa estrutura é que ela está relacionada com a nossa resposta ao estresse. Como é que ela vai fazer essa resposta? Ela vai estimular o nosso eixo hipotálamo hipófise adrenal. Quando ela estimula, eu vou aumentar a concentração de cortisol na minha corrente sanguínea, e aí eu vou ter o meu hipocampo, que quando esses níveis se tornam muito elevados, o meu hipocampo ele vai inibir esse eixo. E aí eu tenho esse balanceamento desse hormônio. E sendo o hipocampo uma estrutura relacionada com a aprendizado e com a memória, como nós veremos, então essa resposta ao medo ela vai ser regulada pelo aprendizado. Isso em pessoas sadias. Eu consigo aprender que algo não que está me causando medo, ele não tem porquê. Eu não preciso ter medo dele. E aí eu aprendi. Essa resposta ao medo ela foi regulada pelo aprendizado. Só que, por exemplo, quando eu tenho disfunções dentro desse balanceamento, como é o que ocorre na ansiedade, que é uma expressão inapropriada do medo, eu vou ter a amígdala sendo mais estimulada ou o hipocampo com a sua atuação mais, sua estimulação mais baixa, menos ativada, certo? E aí, eu vou ter, então, por exemplo, aqui, se a amígdala ela estimula demais esse eixo, eu vou ter uma maior liberação do cortisol, concorda? E aí esse cortisol, quando ele cai na corrente sanguínea, se ele estiver em alta concentração, ele acaba por deteriorar os meus neurônios hipocampais. E aí eu tenho toda a minha base neurobiológica da ansiedade. Passando agora para o nosso sistema de recompensa, que ele é um sistema que está relacionado ao prazer e à motivação, nós temos nele a atuação de neurônios dopaminérgicos. Esses neurônios, eles vão encaminhar a informação quando tiver uma recompensa. Ou seja, esse sistema ele vai ser ativado pela recompensa. Como assim? Basicamente nossas atividades diárias que nos dão alegria, que quando a gente vence alguma coisa, quando a gente consegue alguma coisa, quando a gente vê alguma pessoa que a gente ama, que conquistou alguma coisa que ela sempre quis e tal, e também está relacionada com o uso de drogas, que experimentos feitos com ratinhos, em que se colocava um eletrodo no seu encéfalo e ele era condicionado a apertar uma alavanca, foi observado que quando esse eletrodozinho ele estimulava as áreas do sistema de recompensa, essa frequência de apertos da alavanca aumentava. E aí, de forma semelhante, quando esse eletrodo ele foi trocado por injeções de heroína, quando foi observado que esses ratinhos eles começavam a aumentar a sua estimulação, a frequência de estimulação aumentava, ou seja, esse sistema de recompensa está também relacionado com a dependência do uso de drogas, e ressalta aqui principalmente da atuação do nosso núcleo accumbens, que ele é o componente mais importante desse sistema de recompensa. E aí, esse sistema, ele age mandando eferências para o núcleo accumbens ou para os núcleos septais, ou então direto para a área pré-frontal. E aí, do núcleo accumbens vai surgir eferências dopaminérgicas para a área pré-frontal e dos núcleos septais também para a área pré-frontal. E aí nós também temos uma via de retroalimentação entre a área pré-frontal e a área tegmentar ventral. E ressaltando o que eu já falei antes, o nosso balanceamento desse sistema, nós temos a abênula, que vai fazer a inibição dopaminérgica. Quando ela inibe esse sistema, eu vou ter sintomas de depressão, que é tipo uma tristeza profunda, ou então eu não consegui ter uma baixa resposta ao prazer.
Aqui são as nossas referências utilizadas. Basicamente, essa aula ela foi planejada em cima do livro de Neuroanatomia Funcional do Ângelo Machado. E aí, qualquer dúvida que vocês estiverem tendo, vocês podem estar encaminhando para as nossas redes sociais, no Instagram, ou também para o nosso e-mail. Obrigada.